pode se assentar. Vamos pregar é que nem apresentar trabalho na faculdade. Você pode fazer 50 vezes que você treme, você fica nervosa. Já peço perdão que eu estou muito congestionada e tem hora que eu não sei se eu respiro ou se eu falo. Mas Papai do Céu vai nos guardar, nos abençoar. E tudo aquilo que o Senhor palestrou comigo, que eu consiga passar para os irmãos consigam entender. Irmãos, eu gostaria de meditar com a igreja em Gênesis 45, os versículos 27 e 28 e alguns versículos do 46. O 27 e o 28 diz assim: Porém, havendo ele contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse a Israel: Basta, ainda vive meu filho José, e eu irei e o verei antes que eu morra. Capítulo 46, versículo 2, versículo 1 e 2 e 3 diz assim: E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Parte A do versículo 4. E descerei contigo ao Egito. Versículo 26, parte B. Todos foram 66 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Versículo 28. E Jacó enviou a Judá da sua face a José para caminhar a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Irmãos, o Senhor já havia palestrado essa palavra tem mais de um mês ao meu coração. E quando eu li, eu fiquei tão maravilhada, porque todos nós conhecemos, né, a história de José, tudo aquilo que José passou. E eu não vou repetir essa questão de José. O que me chamou a atenção é o cuidado do Senhor Jesus com o povo quando saiu da terra prometida para ir morar no Egito. Porque às vezes, quando eu ouvi a palavra do Senhor falando, né, sobre essa história de Jacó, e a gente sabe como que isso termina, 400 anos depois, né, eles se tornam escravos, né, do Egito, e eu fiquei pensando, poxa, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor tirou eles da terra prometida? Tudo bem que eles estavam passando por uma questão de fome, né, não tinha comida, mas podia tantas coisas o Senhor ter feito. Por que o Senhor levou eles para o Egito, uma terra estranha, com costumes, tantas coisas ruins, e eles permaneceram ali por aquele tempo todo? E às vezes a gente ouve pregação, ouve tanta coisa, e aí eu fui, irmãos, o Senhor começou a me incomodar nessa questão. E aí eu fui pesquisar do porquê que o povo permaneceu por 400 anos no Egito. E uma das primeiras coisas que eu pesquisei, eu descobri, foi que em Canaã o povo poderia perder a sua identidade. Conforme eles começassem a crescer, a se multiplicar, eles poderiam se misturar com outros povos. E no Egito, eles faziam uma segregação. Então não havia riscos do povo de Israel, quando eles começassem a se crescer, se tornar uma grande nação, deles se misturarem com o Egito. Porque a gente vai ver aqui no decorrer desse capítulo 46, que o Senhor preparou cada detalhe. E quando o povo de Israel foi ali morar no Egito, o Senhor já tinha esclarecido. Irmãos, eles não ficaram no meio do egípcio. Não, Deus fez questão de separar. E aí diz, se você for ler na íntegra esse capítulo 46, né, diz que terminando mostrou emocionado o encontro de Jacó e José na terra de Gozém. Está lá no versículo 28 no 30. E essa terra, né, de Gozém que o Senhor preparou, ela ficava localizada na área nordeste da terra do Egito, justamente para não ver essa contaminação do povo. E ali eles poderiam ter a oportunidade de crescer, se tornar uma nação, assim como o Senhor falou. Irmão, sabe o que isso quer dizer para mim, para a tua vida? Que o Senhor, Ele pensa em tudo. Mesmo quando Ele te tira, Ele te pinça daquele lugar que talvez para você é um lugar seguro, é um lugar cômodo. E aí você fala, Senhor, não quero sair daqui. Aqui
aqui eu já sei lidar com todo mundo, já sei o que fazer, o que falar, e o Senhor vai me levar para um outro lugar para eu começar do zero, tudo de novo. Mas, irmãos, a gente precisa confiar nos propósitos e nos planos do Senhor. Se o povo não tivesse saído, quantas coisas poderiam ter acontecido? E a segunda coisa é que em Canaã teria ocorrido guerras quando o povo começasse a crescer e se multiplicar, porque teria havido misturas ali. E aí o povo não estaria preparado para uma guerra, por isso que o Senhor levou eles para o Egito. Levou para aquele lugar lá, para eles poderem crescer, se enriquecer e ali se tornar uma grande nação. E às vezes o Senhor quer fazer isso comigo e contigo. Ele quer tirar você da tua zona de conforto. Porque às vezes você vem aqui para a igreja, você senta no seu banquinho, né? Você dá um glória, você dá um aleluia, acaba o culto e você vai embora para casa. Irmãos, o Senhor quer mais de você. O Senhor quer muito mais de você. Essa semana eu ouvi, né, falando assim para mim: eu esperava muito mais do Senhor. Irmãos, e o Senhor também espera muito mais de você. Só que o problema é que a gente fica numa expectativa e muitas das vezes nos vitimizando, como a Thaís falou. A gente só sabe reclamar, né? Lamentar os nossos problemas. E o Senhor, Ele requer muita coisa de você, irmãos. E muitas das coisas que às vezes você está passando é porque você não ouviu a voz do seu Deus falar contigo. Quando a gente vê aqui Jacó já sabia que o filho dele estava lá, que estava preparando o lugar, mas ele foi pedir uma confirmação. E quantos eu de você a gente pede confirmação ao Senhor? A gente ora, a gente fala com o Senhor Jesus. E a gente vê aqui no versículo 2 e no 3 que diz: e falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Disse ele: eis-me aqui. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas a descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Irmãos, ele foi buscar confirmação. E às vezes quando a gente ouve algo bom aos nossos ouvidos, a gente já toma posse da vitória. E às vezes não é aquilo que o Senhor quer para mim e para a tua vida. E às vezes a gente paga o preço. E aí lá na frente a gente quer se lamentar com o Senhor Jesus, daquilo que não foi alcançado, daquilo que não foi almejado, dos planos frustrados. Mas em algum momento você se deu ao trabalho de se ajoelhar, de perguntar ao Senhor Jesus. Irmãos, porque quando o Senhor Jesus fala: vai meu filho, que eu estarei contigo, você pode ter certeza que a vitória lá irá te encontrar lá. Agora outra questão é o seguinte: as pessoas acham que por você estar com Deus, a sua vida será plena em vitória. Irmãos, não é assim. Porque é necessário a gente amadurecer, a gente crescer, a gente aprender. E como você sabe, eu e você, nós somos humanos, nós erramos, nós plantamos e nós vamos colher. E às vezes requer de mim, de você, um olhar empático pelaquilo que o outro está passando e aquilo que você plantou e você vai colher. Porque às vezes, irmãos, a gente quer determinadas situações da nossa vida que você não buscou. Eu sempre falo isso: se você quer um bom salário, uma boa colocação, você tem que buscar por isso. E aí você não busca, e aí você reclama. Mas você buscou? Você estudou? Você tentou fazer certas coisas, um curso? Você se preparou? Porque é muito fácil a gente colocar tudo nas contas do nosso Senhor, como se fosse culpa dele. Irmãos, o impossível Ele pode fazer, mas o possível cabe a você fazer, você realizar. E aí a gente, mais adiante, ele fala, né? Deus reafirmou as promessas da aliança e garantiu que a casa de Israel não ficaria abandonada no Egito. E ali eles seriam uma grande nação. O Senhor prometeu. E às vezes você está aqui na igreja, o Senhor te promete alguma coisa e você toma posse. Só que tem um percurso, tem um caminho a ser seguido para você ganhar aquela sua vitória. E às vezes você toma posse daquela situação, mas você se nega a seguir o caminho. E aí você fala: mas a minha vitória não chegou, eu não recebi. Mas porque você continuou na caminhada ou você abandonou a sua cruz no meio do caminho? Porque às vezes, irmãos, como a gente já cansa de ouvir aqui, o Senhor tem coisas lindas preparadas para mim e para você. Mas você precisa estar
aonde Ele te colocou. Você já ouviu assim, quando a pessoa tá solteira, ela quer namorar. Aí quando ela namora, ela quer noivar para casar. E quando tá casada, ela quer se divorciar. Porque cansou. A gente quer sempre alguma coisa, a gente está sempre insatisfeito, a gente está sempre reclamando, a gente quer sempre algo. E quando você chega naquilo ali, não está mais bom para você e você quer largar. Irmãos, a gente tem que parar com isso, crescer, amadurecer. Irmãos, ninguém vai te agradar 100%, nem você se agrada 100%. Então assim, sempre você vai olhar para o outro, você vai ver defeitos e você vai ver qualidades. Agora o que não dá é você querer buscar perfeição. Nem no seu filho que você gera, que tem o teu sangue, que você cuida, que você ensina, ele vai te decepcionar ao longo da caminhada. E nós temos que aprender a ser decepcionados. Porque essa é uma vida mundana. Sem decepção, irmãos, é no céu. Então se você está reclamando dos seus problemas, você fala assim: Senhor, me prepara e me leva. Porque, irmãos, aqui é isso. Só que nós temos que aprender que apesar de tudo isso, você tem que crer e confiar que você tem um Deus que cuida de você, que cuidou do povo de Israel no Egito, que teve o cuidado de separar uma terra para eles habitarem no meio do Egito, porém não se misturar. E com quem que você tem se misturado? Aonde você tem colocado a sua mão? Com quem que você anda frequentando? Aonde você tem ido? Irmãos, porque não é porque nós somos do mundo que nós temos que nos tornar parceiros das coisas erradas e mundanas. Porque começa assim: ah, é só um aniversário. Eu vou ali porque é só um aniversário. Aí daqui a pouco vai ser: ah, porque agora é um churrasco. E agora eu não sei mais o que. E quando você vê, irmãos, você está sentado à mesa dos escarnecedores. E você está compactuando com aquilo ali. E o Senhor não quer isso para mim e para você. E aí você vai estar saindo do caminho. Aí saindo do caminho, as suas promessas vão ficando esperando você se posicionar para você receber. Você precisa estar apto, se posicionar a receber aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para mim e para você. Que, irmãos, é muito fácil a gente querer tantas coisas, mas você não realizar aquilo que cabe você a realizar. Como eu ouvi, né? Ah, eu queria muito mais do Senhor, eu esperava muito mais do Senhor. E você tem feito o que para o Senhor Jesus? Porque a gente às vezes cobra tanto do outro, isso tanto para o nosso Deus, quanto às vezes para os nossos maridos, para os nossos pais, para os nossos filhos. A gente idealiza uma perfeição, irmão, que não existe. E sabe o que acontece? Você vai se frustrar, você vai parar, você vai enfraquecer, e quando você vê, você está à beira do caminho. Você está à margem daquilo que o Senhor preparou para mim e para você. Diz assim, que as características, a terra de Gossém, ela tinha as características adequadas para suportar os rebanhos da casa de Jacó. Irmãos, até a terra, o Senhor se preocupou até com a qualidade da terra. Ser uma terra apta para aquilo que o povo de Israel tinha, que era rebanho. E você acha que o Senhor não vai cuidar de você? Você acha que esse Deus mudou? Que esse Deus é diferente? Que Ele não sabe o que você precisa, como você precisa, do jeito que você necessita? Irmãos, para diminuir o tamanho do seu Deus. Ele sabe de tudo e Ele sabe como cuidar de você. Só que você precisa permitir. Precisou Jacó tomar a iniciativa de partir, de deixar aquela terra prometida, de ir para um lugar novo. Mas ele tinha convicção que o Senhor estava com ele, porque ele orou, ele pediu orientação ao Senhor Jesus. E aí mais adiante, eu pesquisando, eu fui ver que José instruiu o povo a como falar com os egípcios em relação do porquê que eles estavam naquela terra. E aí diz assim, o autor bíblico não fornece nenhuma explicação porque os pastores de rebanho eram abomináveis para os egípcios, porque José utilizou desse artifício, que eles teriam que ficar naquela terra separada, porque eles eram pastores
de rebanho. E por isso, para os egípcios, eles se tornavam abomináveis. Mas aí no decorrer dos estudos eu fui observar que os egípcios também tinham rebanho. Então por que era considerado abominável para o povo de Israel? E aí alguns estudos vão nos dizer que era devido o povo de Israel se alimentar de alguns animais que para os egípcios eram considerados sagrados. Então por isso que eles tinham que ficar separados. Sabe por quê, irmãos? Porque José, com o olhar espiritual, ele viu que a pureza espiritual deveria ser maior do que a grandeza material. E às vezes eu e você, a gente não pensa assim. A gente acha que isso aqui, as posses, é maior do que aquilo que a gente carrega no nosso coração, na nossa alma, que é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Irmãos, não importa o tamanho da sua conta bancária, a pessoa que morre, ela vai feder da mesma maneira do que o outro. Você pode ter o dinheiro que for, passar o perfume que for no defunto, que ele vai feder, ele vai apodrecer, bichinhos vão comer, a não ser que ele seja queimado, cremado. Mas se ele não for cremado, vai acontecer isso com ele. Então, irmãos, não é pecado você desejar, você querer almejar coisas grandes. Claro que não. Mas também se preocupa com o teu lado espiritual. Porque às vezes a gente quer tantas coisas materiais, mas você não busca por nada espiritual. E às vezes é esse compromisso que o Senhor requer de você e de mim. Que a gente comece a buscar mais dele. Eu fico vendo, irmãos, lá na escola, às vezes eu fico assim achando, às vezes eu acho que a gente que está errado, porque você vê tantas coisas ao nosso redor acontecendo, você fica assim, meu Deus, eu acho que eu que penso errado, as coisas que são erradas. Ontem a professora do 5º ano, que é a antiga 4ª série, crianças por volta de 10 a 11 anos, começou um burburinho na sala de aula, e as meninas falando que tinha vida sexual ativa, né? Aí ensinando as outras, irmãos, crianças de 10 a 11 anos. Aí ensinando as outras como que tinha que fazer para não engravidar, que aí só fazia sábado e domingo, que a mãe não estava em casa. Irmãos, quando eu ouvi, eu não tive nem reação para responder a situação. Porque, irmãos, esse mundo tá assim. Aí na turma de 1º ano, crianças de 6 anos, 3 meninas foram pro banheiro trocar beijinhos, as 3 juntas. Irmãos, e tá assim. E aí você pensa assim, é uma escola, é um lugar de educação, teu filho tá seguro. Irmãos, não tá não. Não tá não. Porque o inimigo, ele tá ali, ó, a todo tempo ali, ó. E se você não cuidar dos teus tesouros, que são os teus filhos, o inimigo tá ali, pronto para direcionar eles para fazer as coisas que não estão certas, que não estão erradas. E aí você chama a mãe para conversar, o pai para conversar, aí eles criam, não, meu filho, não, de jeito nenhum. Irmãos, você pensa que conhece alguém, mas deixa eu te contar uma coisa, você não conhece. Então, quando alguém te falar qualquer coisa do teu filho, da tua filha, antes de você falar assim, meu filho não fará, não fez, não faz, você pensa assim, espera um pouquinho, deixa eu investigar, deixa eu pesquisar, deixa eu ir ver se é realmente desse jeito. Porque, irmãos, as crianças estão a cada vez mais pulando a infância. Eu vejo isso, hoje em dia não tem mais infância, vai de criança, de bebê, passa para jovem. Não tem mais aquele período de interseção, de amadurecimento, de crescimento. Você pergunta hoje em dia, o que você quer ser quando crescer? Não sabe. Não sabe o que quer, não sabe o que vai fazer. Sabe por que você não estimula? Você não conversa com os teus filhos. Vamos trazer a criança para subir essas escadas e sentar aqui. Isso não é você ensinar a palavra, não. Você precisa instruir. Você vê o tempo todo, quando você vai estudar aqui na Bíblia, que o povo o tempo todo era instruído no que fazer, como proceder. Irmãos, ninguém aqui é autodidata, não. Precisa ser ensinado. E a gente precisa ter zelo pelos nossos filhos. E a outra questão, as outras 2 últimas questões do porquê que o povo foi para o Egito, é para poder mostrar a grandeza do poder de Deus no êxito na vida dos israelitas naquele lugar. Que eles saíram da terra que era deles, foram para outra terra e mesmo assim o Senhor fez o povo crescer, o povo prosperar. Porque, irmãos, não é o lugar, é o que está em você. Você pode estar em qualquer lugar,
Mas se o Espírito Santo habita em você, você faz a diferença naquele lugar. E aquele lugar que é atribulado, bagunçado, que é um caos, quando você chega, a paz chega junto com você. Porque aprende isso, não é o local, é você. É o que você traz, é o que você carrega, é o que te inspira, é o que te movimenta, que é o Espírito Santo do Senhor Jesus. E eles saíram de lá enriquecidos com fartura e prosperidade. Porque, irmãos, o Senhor quer te colocar nesse lugar, mas você precisa estar tapando a brecha. E você tem tapado a brecha? Quando a gente vê lá no início, antes de José convidar, vem irmão, vem pai, vem tudo, ele testou os irmãos dele para saber se havia tido mudança de caráter. Porque se a gente for lembrar, os irmãos de José venderam José por causa de inveja. Pai. E às vezes, irmão, a gente vai fazer certos assuntos e você não testa. Você não pede confirmação ao Senhor. E o primeiro teste que José fez, ele primeiro acusou os irmãos deles de ser espiões, para ver qual seria a reação deles. Porque eles foram lá pedir alimento devido à seca que estava acontecendo. A segunda situação, ele prendeu um dos irmãos e mandou ir buscar o caçula, que era Benjamim. Então você observa, irmãos, aí tem gente que conhece a pessoa ontem, já é meu melhor amigo do peito, já leva para casa, entra no quarto. Irmãos, não é assim não. A sua casa é templo do Espírito Santo também. Não é qualquer um que você sai convidando, sai entrando. Não é, irmãos, porque é a sua casa, não é qualquer um que pode pisar ali não. Então você necessita testar pessoas várias vezes até o Senhor falar contigo. Não, minha filha, esse daí é meu filho. Esse daí, ó, você pode desconfiar, você pode fazer negócio com ele. Ó, esse daí serve para ser seu amigo, serve para ser seu namorado. Irmãos, porque a gente quer ver com os nossos olhos carnais. A gente quer ver a beleza, como a pessoa se comporta, como a pessoa fala. Mas tem que saber, irmãos, se a pessoa quer te conquistar, ela faz um teatro para te enganar. Já viu entrevista de emprego? Que a pessoa bota blusa de manga, de botãozinho. Você vai todo, você nem usa aquela roupa, mas você se arruma todo, porque você vai para uma situação que você precisa mostrar o que é uma boa aparência, que é daquele jeito. Então a pessoa te engana. A pessoa vai falar aquilo que você quer ouvir. E a terceira forma, a quarta forma que ele fez foi de tentar, forjou ali um roubo, como se Benjamim e os irmãos estivessem roubando ali as coisas depois que ele deu o alimento. E aí os irmãos ficaram desesperados porque José falou que ia prender o menor, que ia deixar Benjamim, que Benjamim ia ser escravo ali no Egito. E aí o que os irmãos Judá falou assim: não, pelo amor de Deus, se você tirar, o meu pai vai morrer, o meu pai não vai aguentar perder, ele já não vai aguentar. Então ali ele teve a confirmação da transformação na vida dos irmãos. E você quer em 5 minutos conhecer a pessoa e achar que ele é o amor da sua vida. Irmãos, não é assim. Você tem que pedir direcionamento ao Senhor Jesus. Conversar com o Senhor. Vamos até para ser amigo. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente precisa de um conselho, de uma orientação, e aquela pessoa não está preparada para te dar aquela informação. E aí, em vez de te acrescentar alguma coisa, em vez de te direcionar, aquela pessoa vai te levar para o buraco. E às vezes ela nem está fazendo mal, né, nos olhos dela, porque ela não tem preparo. Então preste atenção com quem você tem se aconselhado, com quem você tem aberto o seu coração, exposto, colocado a sua vida. Irmãos, busca alguém que tenha algo para te acrescentar. Seja de amizade, seja de relacionamentos, seja no trabalho. Irmãos, eu adoro quando eu e as meninas lá do meu trabalho, às vezes a gente sai, né, para conversar, que elas começam a falar dos maridos, né? Aí eu fico assim, meu Deus, graças a Deus, que eu pensei que eu tava mal, mas eu não tô tão mal assim. Sabe por quê? Porque você vê, irmãos, que a gente às vezes fica buscando certas situações que você não vai achar nunca. E aí começa a reclamar disso, falar disso, aí eu fico pensando assim, Suelen, a minha situação é que o Maicon tá afastado do Senhor. Então quando o Maicon voltar pro Senhor Jesus, tá tudo lindo. Mas se eu perguntar para Raquel, que o Osiel está na casa do Senhor, a Raquel, claro, pode deixar que eu não vou te envergonhar. É claro que a Raquel vai ter 1001 defeitos para falar do Osiel. Porque, irmãos, nós somos assim.
A gente está sempre insatisfeito com as coisas. Você se projeta em alguma situação. Quando você alcança aquilo ali, você já começa a colocar defeito naquilo que o Senhor te deu. E aí, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Aprenda a se contentar com aquilo que o Senhor te deu. Você vai orar sim, você vai clamar sim para o Senhor transformar, para o Senhor mudar. Seja a pessoa ser evangélica ou não, seja de um filho, você só não pode abandonar, descartar. Ah, não presta mais, eu descarto. Ah, eu jogo fora, eu abandono. Hoje tinha um aluno meu, desde o início da semana não estava indo para a escola. Eu fui perguntar o que tinha acontecido. E aí elas me encaminharam a resposta da mãe, por que o menino não tinha ido para a escola. E eles são casais separados, como a maioria dos meus alunos, né? Ninguém tem pai e mãe juntos. A maioria são separados. E aí a mãe me encaminhou até a própria mensagem do pai, que a mãe ela é policial militar, e ela falando que ela estaria de serviço no centro do Rio e que não poderia levar o menino na escola porque ela estaria de serviço a semana toda no centro do Rio. E aí ela mandou mensagem para o pai, perguntando se o pai não podia, naquela semana, levar e buscar o menino na escola. Irmãos, ela literalmente encaminhou a mensagem falava assim: ah, aquela escola lá que você escolheu, leva você, eu não vou levar não. Aí você pensa assim, caramba, é um pai. Ela não estava mandando levar o garoto, sei lá, nem que fosse para uma escolinha de futebol, era para a escola. Ele não podia levar para a escola porque foi a escola que a mãe supostamente escolheu. Então você vê o tipo de ser humano que a gente tem que lidar hoje, trabalhar hoje? É o filho dele. Mas por causa de uma rincha com a mãe, quem paga é a criança. Quem sofre é a criança. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você está fazendo aliança. Porque dessa aliança pode nascer um fruto, uma criança. E você vai descartar a criança. Aí você vai ter que conviver com essa pessoa que você escolheu, ou que você, naquele momento você escolheu, mas agora não presta mais e você descarta. Irmãos, filhos não são descartáveis. Você tem que aprender a cuidar e a zelar. Só que você tem que pensar muito com quem que você está fazendo aliança. Seja de emprego, seja qual for. E aqui mais adiante a gente vê assim: então direis teus servos, foram homens de gado desde a nossa mocidade. Até agora, tantos nós como os nossos pais que habitam na terra de Gosém, porque tem pastores de ovelhas. Irmão, nós somos ovelhas do Senhor Jesus. E assim como no povo de Israel, Ele preparou um terreno bom, agradável, para não se misturar, Ele tem preparado para mim e para você também. Eles estavam no Egito, mas não estavam misturados com o povo do Egito. Porque eles tinham instrução da palavra de Deus. E como que você tem essa instrução da palavra de Deus? Vindo à casa do Senhor Jesus. Ouvindo, porque é diferente. Tem gente que entra aqui, entra com os problemas, entra com a cabeça ligada nas coisas lá de fora. Irmãos, aí você vai descer da mesma forma que você subiu. Você tem que aprender a ouvir aquilo que está sendo falado aqui. Irmãos, e colocar em prática. Por que na faculdade, no final da graduação, você tem que fazer um estágio? Para você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, quando você desce aqui, é o estágio, para você um dia morar no céu. Então, você tem que colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Só que, irmãos, a gente tem uma mania de querer selecionar aquilo que serve e aquilo que, serve, mas eu não consigo, então eu não preciso fazer. E não é assim, irmãos, a palavra é uma só. Então, se aquilo não serve para você, tem que passar a servir sim, porque é a palavra de Deus. E você não vai entrar lá no céu, então, eu só segui, né, os primeiros livros, os últimos. Não, irmãos, não é assim, você precisa fazer tudo o que está aqui. Claro, irmãos, que a gente vai errar, vamos errar, mas você pelo menos está tentando fazer o certo. E o Senhor, Ele vai reconhecer isso. Claro, se você errar, você pedir perdão e não continuar fazendo. A gente também não pode ser sem vergonha, né? Erra, sabe que é errado, pede perdão e continua fazendo. Sabe aquela situação que nem ceia? Aí chega domingo aqui, Santa Ceia, pede perdão, abre o coração, aí toma Santa Ceia. Aí no dia seguinte já está fazendo tudo errado de novo. Irmãos, o Senhor, Ele quer um comprometimento meu e teu. Irmãos, a gente sabe, né, que o Senhor Jesus, Ele está voltando. A minha escola é de Fundamental 2.
de Fundamental 1, perdão. Só vai mais ou menos até 11, 12 anos. E coisas que a gente via lá no 2º grau, a gente está começando a ver agora dos pequenos. É abandono, é falta de amor, de cuidado, de zelo, de carinho, de tudo. Só que quando a gente, irmãos, a gente dá a brecha, o inimigo está apto para atuar. Seja na vida dos nossos filhos, seja no nosso casamento, no nosso trabalho, quando a gente não vigia no que falar. Irmãos, tem as pessoas que estão a todo tempo nos olhando. Pai. Todo tempo ali esperando você a tropeçar com a sua palavra, você se a tropeçar com as suas atitudes, com o seu comportamento. Então, irmãos, não envergonhem o nosso Deus. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui, vocês gostam de ser envergonhados, gostam de ser chamados a atenção. Só que quando nós erramos, caímos, fazemos as coisas de qualquer jeito, é o nome do Senhor que nós estamos envergonhando. Ali o povo, o Senhor preparou tudo para eles, cada detalhe. E o mesmo Deus que fez lá, Ele está fazendo aqui na minha e na tua vida. Tudo aquilo que você sonha, que você deseja, o Senhor, Ele vai realizar na tua vida, mas mediante aquilo que você se propõe a fazer. Irmãos, porque o Senhor não é injusto. É que nem quando a gente fala de um concurso, né? A pessoa estuda, sendo ímpio ou não. Estuda, e aí o Senhor vai lá, a pessoa vai ser reprovada. Não, porque é o esforço dela. Ela conseguiu aquilo ali. Então o Senhor Jesus, Ele quer ver o teu esforço. De você tentar, de você fazer, de você colocar a mão. Irmãos, a gente vem aqui, é engraçado, quando a gente está numa empresa, a gente quer ser o destaque. Em qualquer lugar, se você vai num casamento, você quer estar com o melhor vestido, a melhor maquiagem, o melhor... Você sempre quer ser o destaque. Só na casa do Senhor que ninguém quer fazer nada se destacar. Na casa do Senhor a gente quer se esconder. Por que é assim? Por que tem que ser assim? A gente quer sempre ser o melhor em tudo, quer no nosso emprego, aonde a gente for. Mas na casa do Senhor a gente não almeja isso. Se pudesse, a gente entrava num buraquinho e ficava escondidinho. Ficava lá embaixo ouvindo o culto. Irmãos, nós temos que brilhar. O Senhor Jesus fez cada um aqui para brilhar mediante a sua palavra. Então coloca isso em prática. Não deixe, irmãos, essas coisas desse mundo te enfraquecer, te enganar, te ludibriar. Porque, irmãos, tudo isso é passageiro. Essas coisas aqui não vão ficar. Eu fico vendo quando eu vou em confraternizações do trabalho do meu marido e tudo mais, aí você vê aquelas pessoas bebendo, aquelas situações de toda, aí você vê o quanto as pessoas são vazias de si. Irmãos, eu não preciso beber para ser engraçada, eu não preciso ter o que falar para me divertir, eu não preciso, porque é aquilo que o Senhor te deu. Mas as pessoas precisam beber para se sentir felizes, beber para ser engraçadas, beber para conversar. E aí no dia seguinte dá dor de cabeça, dá o problema. Irmãos, sabe por que é passageiro? Aquilo ali vai ficar. E se o Senhor te chamar hoje? A gente viu aí o acidente que teve aí essa semana ali em frente ao Banco do Brasil. Irmãos, a gente não sabe. O Senhor saiu de bicicleta e foi atropelado por um caminhão e morreu. E aí? A gente fala tanto de Jesus está voltando, eu quero subir. Mas e se for antes? E se as coisas acontecerem antes na tua vida? Você está pronto? Você está preparado? Irmãos, porque vai ser muito triste se a gente não subir. E infelizmente a gente não vive no espiritismo, que você vai poder reencarnar e fazer as obras, não vai. É uma única chance. Se você errar nessa vida, não tem como você voltar para vir consertar. Acabou para você. Sabe por quê, irmãos? Senão isso seria muito injusto. Verdade. Você faz e daqui a pouco você volta e você tem a oportunidade. Não, porque você precisa aprender. Se uma criança bota o dedo na tomada e ela leva um choque, ela vai saber que não pode mais botar o dedo na tomada porque ela vai levar um choque. Só que o nosso problema é que a gente vê as situações da nossa vida, a gente cai, a gente se arrebenta todo e daqui a pouco a gente está voltando a fazer tudo de novo. Irmãos, e o Senhor, Ele nos ama tanto, 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 tanto. Mas a gente não sabe valorizar esse amor.
Muitas das vezes a gente valoriza o amor de um homem, valoriza talvez o amor de outras coisas. Tem gente que idolatra pessoas, ídolos e tudo mais. E o Senhor Jesus, que deu a sua vida, que morreu naquela cruz por mim e por você, a gente não valoriza. A gente acha que ele pode ser descartável. A gente acha que a gente pode botar ele num cantinho. Não, Senhor, espera mais um pouquinho. Eu tenho muita coisa para viver. Eu tenho muita coisa para vivenciar. Daqui a pouco eu vou ter um encontro contigo. Não, daqui a pouco eu volto. Só que às vezes esse voltar talvez não vai acontecer. Então não perca a sua oportunidade, a sua chance de ser uma pessoa melhor. Melhor para o Senhor Jesus, melhor para a sua família, melhor onde você chega. Porque, irmãos, nós temos que ser pessoas iguais em todos os nossos lugares onde nós andamos e convivemos. Você não pode ser uma coisa aqui na igreja, outra coisa no seu trabalho, outra coisa... Não! Irmãos, é sem máscaras. Você precisa ser... Já viu esses filtros? Esse dia eu passei por 2 situações dessas. Na faculdade, né, uma moça, uma menina que faz faculdade comigo, me perguntou: essa aí é a fulana da foto? Sueli, mas não tem nada a ver com ela na foto. Porque as pessoas usam filtro. E aí escondem realmente aquilo que elas são. Só que a gente pode esconder, irmãos, para o homem, mas para o Senhor você não esconde. Você pode botar o filtro que for, o Photoshop que for, a maquiagem que for, que o Senhor Jesus te vê lá dentro. Ele vê aquilo que está escondidinho ali, sabe? Que você nem ousa pronunciar, mas o Senhor, Ele conhece. Então, irmãos, vamos ser sem filtro, sem máscara. Vamos mostrar realmente quem nós somos, povo do Senhor Jesus, que estamos aqui querendo morar no céu. E se você vê alguém cair, o teu irmão, não aponta não, ajuda a levantar. Porque, irmãos, para apontar já tem muitas pessoas. Então, ajuda a levantar. Valoriza o que você tem. Às vezes você queria muito mais, mas valoriza o que você tem. Que nem essa menina que falou pra mim, eu esperava muito mais do Senhor Jesus. Aí sabe aquilo que vem aqui, mas você não fala? Que eu fiquei pensando assim, poxa vida, o marido dela é oficial da Marinha, ela é concursada pública, e a gente está reclamando. Irmãos, é assim, eu tenho um cabelo cacheado, a gente reclama, aí alisa, a gente reclama, aí faz assim, a gente reclama. E a gente acha que vai morar no céu. Se você não consegue lidar com essas coisas mundanas, terrenas, e saber que isso tudo é passageiro, irmãos, tem gente que não tem cabelo porque está fazendo um tratamento de câncer. E você reclama do seu, que está insatisfeito. Então, assim, irmãos, aprende a viver com aquilo que o Senhor te deu. E se você está insatisfeito com aquilo que o Senhor te deu, ou aquilo que você buscou com as suas próprias mãozinhas, você dobra o seu joelhinho e você ora. Senhor, eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero coisas melhores. Agora não reclama mais não. Sabe por quê? Porque quando a gente reclama, murmura, o Senhor vai começar a te apertar. Aí você vai ter motivo. Já viu aquela criança dando show, espetáculo? Por nada. Aí muitas das vezes a mãe sábia vai lá: eu vou te dar um motivo para você chorar. Porque você está chorando sem motivo. Então eu vou te dar agora um motivo. Já pensou se o Senhor Jesus fizer isso comigo e contigo? Minha filha, você está reclamando demais. Eu vou te dar agora um real motivo para você reclamar. Aí você vai ter como reclamar. Então, irmãos, por favor, aprenda a viver com aquilo que o Senhor te deu. Seja grato por tudo, até pelos teus problemas, porque poderia ser pior. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.